Olá, gente, tudo bem aí? É um grande prazer estar com vocês para trazer mais algumas informações sobre medicina preventiva, sobre como cuidar adequadamente desse seu organismo, para que você tenha longevidade, com saúde, qualidade de vida. E é justamente disso que trata o nosso projeto, Manual do Proprietário, seguido agora pelo Manual do Usuário em breve, e os dois juntos formando um único manual prático de saúde, onde vocês encontram alguns dados muito claros, como não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Isso aí é nosso, não tem como mudar mais, que quando se cuida de meia dúzia, entre aspas, de situação, o seu organismo se encontra em equilíbrio, em homeostase, e a doença não tem como se manifestar, e se uma vez manifesta, não encontra energia para evoluir. Entende? Então, são pequenas alterações no seu dia a dia, dicas que nós estamos passando aí há mais de 11 anos, de como hidratar, de como oxigenar, de como nutrir, de como acertar as proporções nutricionais, acabar com as carências nutricionais, modulação hormonal, cuidar da resistência à insulina, à leptina, e assim vai. Quando se encontra nessa situação de equilíbrio, é muito difícil, o seu sistema imunológico está ativo, né? Você está protegido, você tem uma grande função das suas mitocôndrias produzindo energia, o seu aparelho digestivo funciona muito bem, e aí a doença não encontra os mecanismos necessários para poder se manifestar. Hoje eu vou passar alguns dados importantes para vocês, e eu queria dar um título que também não é novo e é nosso, é bem antigo, quando eu falo assim: você não dorme bem e acorda com uma doença crônico-degenerativa. Você não dorme bem e acorda diabético, você não dorme bem e acorda hipertenso, você não dorme bem e acorda com câncer. Então, sobre isso, eu quero falar com vocês um pouco hoje. Eu tenho aqui perguntas de alguns ouvintes que eu vou responder, e vocês que estão já me pedindo aqui, pedindo para a rádio, por e-mail, para que eu atenda o telefone, se preparem que daqui a alguns minutinhos eu vou estar liberando para vocês os telefones aqui da rádio, 31710221 e 32624490. Mas, então, falando sobre isso, sobre prevenção. O país tem que focar na prevenção, ou simplesmente vai quebrar, pessoal, porque não conseguirá dar conta de uma população que envelhece muito rápido e sob o peso de doenças crônico-degenerativas incapacitantes, como a hipertensão e diabetes, que levam a várias outras doenças, como infarto, como AVC, insuficiência cardíaca, e que afetam a independência e a autonomia das pessoas. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as doenças crônicas respondem por 75%, ou seja, 3/4 dos 2,2 trilhões de dólares gastos anualmente em saúde pública. Então, 75, 3/4 de todo o gasto com saúde pública nos Estados Unidos são em função dessas doenças crônico-degenerativas. O impacto na economia está estimado em 1,3 trilhões de dólares, 5,5 trilhões de reais. E tem uma expectativa de chegar a 6 trilhões ou 24 trilhões de reais em 2050. Aqui no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, justamente essas que a gente está falando agora, infarto, AVC, câncer, depressão, obesidade, diabetes, hipertensão, são responsáveis por 72% das mortes. E você pode trabalhar e corrigir essa predisposição, porque sabemos que o estilo de vida representa 73% dos fatores que vão garantir a longevidade. Concluindo, o esforço do governo deveria ser voltado para a prevenção desde a infância. Isso começa
com investimento em saneamento básico e saúde da família. A população consome alimentos erroneamente processados, hiperprocessados, rico em carboidratos refinados, excesso de sal, gordura trans, gordura hidrogenadas, interesterificadas, como margarinas, maioneses, todos os óleos vegetais de fritura, né? E desconhece os males que esses alimentos causam. E os rótulos desses alimentos não alertam para a composição dos produtos. E quando alertam, nós não conseguimos entender o que significam aqueles termos usados. Então nós temos que repensar a merenda das escolas, o alimento das nossas casas, como fazer uma compra semanal, escolhendo os alimentos, escolhendo um cardápio e incentivar muito a atividade física, criando mais ciclovias, áreas de lazer, piscinas públicas e principalmente palestras conscientizadoras. Isso tudo faria-se economia de bilhões de reais durante o ano. Tá ok? Então, esse recado eu queria deixar para vocês, da importância da medicina preventiva. Não é esperar ficar doente para começar a tomar remédio. É não ficar doente. Não é receber um diagnóstico o mais cedo possível que você está hipertenso ou diabético para iniciar o mais cedo possível esse tratamento. O ideal é não receber esse diagnóstico nunca, para nunca ter que iniciar nem precocemente, nem tardiamente, nenhum tratamento. Você não nasceu para obrigatoriamente viver doente, pelo menos com doença crônico-degenerativa. Existem fatalidades. Você pode ter um apendicite agudo, você tem que ser operado. Você pode sofrer uma fratura, você tem que ser imobilizado, você tem que talvez sofrer uma cirurgia, mas não obrigatoriamente você tem que ser obeso, você tem que ser diabético, tem que ser hipertenso, tem que ser infartado, tem que ser pessoas com doenças que vão ter que tomar remédio o resto da vida, que infelizmente é o que mais interessa para uma série de instituições, não é? E assim o mundo gira em torno do lucro. Mas a nossa missão está aqui sendo feita, minha e sua, de estar criando esse canal de comunicação, esse canal de conscientização. E para você que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda o nosso projeto, o Manual do Proprietário, fica aqui algumas dicas. Primeiro, muito bem-vindo ao nosso convívio. Segundo, tudo que eu falo aqui hoje, e o nosso tempo é meio curto, porque o nosso papo é muito legal, você vai ter esse material no YouTube, já a partir de 3 ou 4 dias para frente. Então você vai poder ouvir com calma aos finais de semana na sua casa, anotar o que interessa, pesquisar, pôr em prática e principalmente divulgar isso tudo, levar para frente esses conhecimentos, essas informações que vocês vão estar fazendo parte desse movimento de conscientização em prol da saúde. Então, youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior, inscrevam-se no canal, você já tem centenas de vídeos lá anteriores e vão estar recebendo semanalmente os novos vídeos, para poder pôr em prática e ajudar todos ao seu redor. Outra coisa muito importante, o nosso link para contato é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem suas sugestões de pauta, suas perguntas, suas dúvidas, e eu vou estar oportunamente respondendo isso tudo para vocês, tornando o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse material com muito carinho e me entrega, e ela também faz parte desse processo de conscientização, desse movimento de conscientização. Tá ok? Tudo bem, eu vou responder uma ouvinte, Lúcia, aqui do nosso interior, e a Lúcia fala assim para mim: Edmond, muitas pessoas têm o hábito de, junto com as principais refeições, tomarem algum líquido, ou um suco, ou um refrigerante, ou alguma outra bebida. Isso é bom? Né? Então a resposta é o seguinte: não é legal tomarmos nada junto às refeições, porque é um mecanismo muito interessante da natureza. Quando você pensa na comida, quando você começa a ter a sensação de fome, começa a pensar no que você vai comer, você já começa a produzir algumas enzimas.
a nível de boca. Quando você vê a comida, você, através da visão da comida, a sua retina, você começa a produzir mais enzimas. Quando você sente o cheiro da comida, mais enzimas. Não é? Então, aumenta a sua salivação, começa a aumentar a produção de pitialina, uma enzima salivar, que já começa a metabolizar já enquanto você mastiga. Aumenta a secreção dos sucos gástricos também. Muito bem. E vai tudo entrando em fase de alerta para funcionar na digestão. Aí você vai e toma um copo de suco, um copo de refrigerante, um copo de água logo antes da refeição ou durante a refeição. O que acontece? Você vai lavar, vai tirar do local que o organismo está colocando para agir, o local adequado para agir, cada enzima que vai metabolizar carboidrato, que vai metabolizar proteína, que vai metabolizar lipídio, cada um age num lugar e você vai simplesmente mandar para lá uma cachoeira de coisa que vai arrancar essas enzimas todas do lugar. Então você não vai ter uma digestão adequada. Então qualquer coisa a ser bebida, deveria ser bebida pelo menos meia hora antes da refeição ou 1h30 após acabar de comer. Aí essa ouvinte Lúcia me faz mais uma pergunta. Se existe algo bom para beber durante a refeição? Não. Então, voltando um pouco antes. Refrigerante nunca é bom tomar, nem antes, nem durante, nem após, nem nunca. Refrigerante é um péssimo alimento, que não é alimento, é antinutriente, ultraprocessado. Nunca ninguém deveria tomar. Os sucos, eles já perderam as fibras, então eles têm alto índice glicêmico. Um suco talvez pudesse ser tomado no intervalo das refeições, entre o café e o almoço, entre o almoço e a janta, ou se você jantou às 7 horas, tomar esse suco às 10 horas da noite, quando a taxa de glicose está baixa no seu organismo. Para a frutose do suco poder ser transformada em glicose e ser usada como energia ou armazenada como glicogênio. Porque se você tomar o suco, quando você está com a carga de glicose alta, ou seja, você acabou de comer ou está comendo, essa frutose não vai ser transformada em glicose, ela vai ser transformada em gordura, que vai se depositar não só no seu quadril, na sua nádega, na sua bochecha, mas em volta do seu fígado, do seu rim, do seu pâncreas, e ser extremamente tóxico. Então, não deve tomar também o suco junto com as refeições. Se tem algo interessante, pelo menos para pessoas acima de 35, 40 anos, que já não produzem mais enzimas digestivas como produziam com 20 anos de idade, seria tomar meio limão e meio copinho d'água, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes do jantar. Esse meio limão antes do almoço, meio limão antes da janta, vai estimular a produção de ácido clorídrico. Essa produção de ácido clorídrico vai estimular o seu pâncreas a produzir as enzimas digestivas pancreáticas para digerir as proteínas e as gorduras, as proteínas e o final dos carboidratos também. Então é importantíssimo. Outra coisa que pode ser usado para quem não suporta o limão é vinagre orgânico de maçã. Uma colherzinha de sobremesa em meio copo d'água, da mesma maneira, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes da janta. E deixar para tomar alguma coisa que queira tomar, pelo menos 1h30 após a refeição. Eu agradeço ao ouvinte Lúcia pela oportunidade de poder estar esclarecendo tanta gente. Isso é muito importante, tá, pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Carlos Girella. Ele pergunta, Edmond, o que seria bom para dores em tendões e nervos? Bom, primeiro, Antônio Carlos, obrigado pela sua audiência. Essa dor tem que ser definida se ela é uma neurite, se ela é uma dor em nervos ou se ela é uma dor em tendão por uma tendinite. Então seria importante que tivesse avaliação de um profissional, um ortopedista ou um neurologista, ou seja, alguém da área. Exames também de ressonância magnética ou de ultrassonografia para ver se tem alguma lesão aí. Mas, no geral, procurar também serviços especializados em palmilhas, um ortopedista para ver se você não tem alguns centímetros a mais em um membro do que no outro, isso é muito frequente. Uma palmilha resolveria isso. Outras coisas importantes, alongamento, reeducação postural global e como suplementos, colágeno tipo 2, a gente chama de U,
de universidade, C de casa, 2. Colágeno tipo 2, 20 a 40 miligramas por dia, vai ajudar nisso também, além de anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma. E sempre que a gente usar cúrcuma, a gente usar um pouquinho de piperina para melhorar a absorção dessa cúrcuma, tá ok? Eu espero ter te respondido e já tem gente na linha, não é isso? Então passa para mim, Gabriel. Olá, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Doutor, é a Assunção que está falando. Pois não, Assunção. Eu já conversei com o senhor várias vezes, eu queria um favor seu. Pois não, Assunção. Eu tomo remédio de circulação, já fiz dope, o médico não achou nada, minhas pernas ficam vermelhas, eu tomo Daflon. Certo. E eu queria, se soubesse algum remédio para me falar. A semana que vem vou conhecer o senhor, viu? Ah, tá bom, Assunção, é um prazer falar com você de novo. Eu vou responder agora, então, para todo mundo, em relação a essa circulação venosa, tá ok? Obrigado, Assunção. Pode me ouvir pelo rádio aí. A Assunção, ela provavelmente deve ter mais do que 60 anos de idade. E vejam, o ser humano, ele é o único mamífero que anda em pé. E nós temos um coração aqui, no meio do tórax, que manda sangue para o corpo inteiro. Mas não temos outro coração na sola do pé que manda esse sangue de volta para cima. Esse trabalho é realizado pelas veias. E essas veias também se cansam, também se envelhecem. Então, nós temos vários processos. Inflamação nessas veinhas, as flebites. Nós temos a dilatação dessas veias, as varizes, que dificultam esse retorno venoso. O Daflon é o nome comercial de alguns fitoterápicos, como melilotus, esperidina, tem também a castanha da Índia, que é um outro fitoterápico que funciona muito bem para isso, não é? Então, o caminho é esse mesmo, são usar esses fitoterápicos, melilotus, castanha da Índia, esperidina, e toda vez que puder, sentou para ver uma notícia, sentou para ver uma novelinha, pé para cima de uma cadeira, para ajudar o retorno venoso. Fazer um almofadão para colocar no pé da sua cama. Então, os seus pés vão dormir um pouquinho mais alto do que o tórax, ou como se estivesse com os pés sobre um travesseiro, para facilitar o retorno venoso durante a noite. Usar meia elástica de pelo menos média compressão, para ajudar a facilitar esse retorno venoso. Então, são todas as medidas que todo mundo deveria fazer depois de uma certa idade ou até antes, para prolongar a saúde dessa circulação venosa. Tá ok? Tem alguém na linha, Gabriel? Não? Então eu vou continuar aqui com o nosso papo. Uma coisa que eu costumo falar sempre e há muitos anos é isso. Dormir com as pernas um pouquinho mais alto do que o abdômen e o tórax. Pouquinho, assim, como se fosse a altura de um travesseiro. O que vai facilitar o retorno venoso à noite. A outra coisa, dormir com a cabeceira da cama discretamente inclinada. Eu sempre ensinei meus pacientes a colocarem 2 calcinhos na parte superior da cama, onde fica a nossa cabeça, para a cama ficar discretamente inclinada, coisa de 10 centímetros de inclinação. Quando ela fica discretamente inclinada, durante a noite, a gravidade continua agindo e puxando todo o suco gástrico em direção descendente, para baixo, para o duodeno e para o intestino grosso, evitando assim o refluxo. Então são 2 coisas mecânicas muito simples, que ao mesmo tempo você melhora a circulação venosa e diminui o refluxo. Então você inclina um pouquinho a cabeceira da cama, mas sem encher de travesseiro, para não ficar com problema na cervical. Levantar realmente a parte da cama onde fica a cabeça, não é? Chamar ali um marceneiro e pedir para ele levantar em 10 centímetros em relação ao pé da cama e fazer um almofadão para colocar ali no seu pé em cima dele para dormir. Nessa posição você evita refluxo e ao mesmo tempo melhora a circulação venosa. E eu tenho tempo, eu vou responder mais um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Marcos. Pois não, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Obrigado pela audiência. Pergunta aí, Marcos. Vamos lá. Edmond, uma pergunta rápida. Eu tenho 60 anos. Ok. E já estou passando da andropausa já. Tá. Seguinte, progesterona faz osso. Eu queria que você falasse sobre as saponinas. Assim,
precursor esteroidal. Se na minha idade vale alguma coisa, por exemplo, um grão de bico ou alguma coisa assim, um feno grego, alguma coisa que pudesse estimular a produção de progesterona. Sim, progesterona, Marcos. Então me escuta pela rádio que eu vou te falar legal aí. Olha, alguns precursores de produção hormonal, mas não da progesterona, porque a progesterona está lá em cima na produção. A progesterona depende mesmo do colesterol, que vai ser transformado em pregnenolone. Aí de um lado se faz a progesterona, do outro o cortisol. Então, o que eu acho que seria importante como precursor da progesterona seria a pregnenolona. Agora, para aumentar a testosterona, e no homem a testosterona é tão ou mais importante na preservação da massa muscular e da massa óssea, você pode usar ainda outros fitoterápicos, que nem o tribulus terrestres, o DHEA, que no nosso país não é permitido. Mas o mais importante, sabe, é ter um médico que possa dosar exatamente esses hormônios todos em você. O pregnenolone, o DHEA, que te explique como é que é a produção desses hormônios todos. É muito simples. Inclusive no livro Manual do Proprietário, editado em 2010, no novo livro do Manual do Usuário, que eu vou editar agora, o pessoal da editora, agora em agosto, é o que está prometido, tem nesse capítulo um mapinha mostrando como é que eles são produzidos. Então a primeira coisa que a gente faz é dosar isso tudo que se dosa em exame de laboratório por qualquer convênio. Aí a gente vê o que está baixo e começamos a dar os precursores e observar a cada 6 meses pelos exames laboratoriais. Nós não precisamos ir direto para o hormônio final, que nem dá a progesterona. A progesterona é um hormônio muito importante para o homem, nem tanto para fazer osso, mas para evitar o crescimento da próstata. Doses pequenas de progesterona. Se dosa em homem, existem valores normais, e aí sim, está muito baixo, a gente usa progesterona bioidêntica ou isomolecular, né, a que é a natural, em forma de gel transdérmico na perna. Isso é muito válido. Pena que os urologistas não usam isso para prevenir o crescimento da próstata. Então essa pergunta sua é muito boa. Se você não tem o livro Manual do Proprietário, se você tem, dá uma olhada na formação dos hormônios sexuais no Google, para você entender. Antes de pensar no fenogreco, antes de pensar nas saponinas, porque isso vai demorar muito, viu, Marcos? E aí, com 60 anos, nessa idade, nós precisamos ter alguma coisa de efeito um pouquinho mais rápido. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito aí a sua audiência e a todos vocês que estão me ouvindo há tanto tempo. Desejar uma excelente semana. Um grande abraço do amigo Edmond e terça-feira que vem estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal.